Sou Gabriela Augusto Torres, aluna de licenciatura em Matemática da Unirio, e participo do projeto de extensão Análise de concepções e crenças de professores de matemática sobre a validade de soluções de problemas apresentados envolvendo o princípio fundamental da contagem. Orientado pela professora Luzia da Costa Tonon Martarelli, do Departamento de Matemática da Unirio, e co-orientado pelo professor Ulisses Dias da Silva, da UFRJ. Vamos apresentar o trabalho Percepções e Experiências durante o curso de licenciatura no período remoto, escrito por mim e por Karen Lombardo de Almeida. Olá, sou Karen Lombardo de Almeida, licencianda em Matemática da Unirio à distância pelo CEDERJ, no Polo de São Gonçalo. Sou aluna bolsista do projeto de extensão Jogos e Matemática da Unirio e faço parte do projeto Análise de concepções e crenças de professores de matemática sobre a validade de soluções de problemas apresentados envolvendo o princípio fundamental da contagem. Com o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020 no Brasil, se viu necessário o isolamento social e, com isso, as universidades tiveram que instalar um ensino remoto emergencial. Neste momento, muitas mudanças no método de ensino foram necessárias, além da criação de novas estratégias. Nesse sentido, Silva Goulart Cabral, 2021, citaram algumas estratégias e dificuldades na implementação do ensino remoto emergencial. E muitas dessas estratégias recaíram no uso de recursos tecnológicos e meios digitais, como os ambientes virtuais de aprendizagem e a internet. Trata-se de um ajuste temporário e emergencial, por isso é tão difícil ser implementado, pois muitas vezes as instituições de ensino não possuem infraestrutura e recursos tecnológicos para a organização do ensino remoto emergencial. Os professores não são qualificados e formados para a docência em meios digitais, tampouco possuem conhecimentos para fazerem a adaptação de seus materiais para a disponibilização nos ambientes virtuais de aprendizagem. No que antes era o ensino presencial, a mudança para o meio virtual trouxe pontos positivos, como a utilização de novas ferramentas tecnológicas e a possibilidade de se estudar de casa sem ter que se deslocar para a faculdade. Porém, também surgiram muitos pontos negativos, como a dificuldade em se concentrar nas aulas síncronas, as grandes mudanças no processo de avaliação, que na maioria das disciplinas acarretou em um aumento excessivo na quantidade de trabalhos, e a diminuição do período letivo. No ensino EAD, a princípio não teve muitas mudanças em relação ao conteúdo nem à plataforma usada previamente. A mudança foi que as provas, que antes eram presenciais, se tornaram online pela plataforma. O ponto negativo disto é que muitas disciplinas aumentaram o nível das questões sem modificar o conteúdo dado. Com isso, vários alunos se queixaram da discrepância entre o conteúdo e as avaliações. Outro ponto é que, como nesse período estamos 100% online, não existem mais as tutorias presenciais com os professores. Para suprir isto, temos as tutorias online na plataforma, através de chat, fóruns, mensagens, salas de tutoria e videotutoria. Porém, os tutores, salvo algumas exceções, demoram muito para nos responder ou nem respondem. O nosso objetivo foi analisar e comparar as percepções e experiências dos alunos do curso de licenciatura em Matemática da Unirio, presencial e EAD, sobre o ensino remoto emergencial e a respeito dos efeitos dessa modalidade na vida e no desempenho acadêmico dos estudantes. Para essa pesquisa, utilizamos como instrumento para a coleta de dados o questionário-formulário Google Forms, que nos auxiliou nas análises. Metodologia. Achamos mais adequado utilizar o questionário do Google Forms e enviamos um convite pelos nossos grupos de WhatsApp do curso de matemática para os alunos participarem da pesquisa. As perguntas foram elaboradas por nós com a ajuda dos nossos orientadores,
com base no que achamos que poderia causar impactos sobre as mudanças nesse período. Dentre as perguntas do questionário, utilizamos questões polares, questões em escala linear inspiradas na escala de Likert, perguntas de caixa de seleção, de lista suspensa, além de respostas curtas. Resultados: o questionário ficou em aberto para as respostas por 22 dias e tivemos 51 respostas. Destas, 22 são do ensino presencial e 29 do ensino EAD. Para nossa pesquisa, achamos válido separar os resultados do presencial e do EAD, a fim de avaliar e comparar de maneira mais prática. Uma pergunta que colocamos no questionário foi a seguinte: eu enxergo grandes mudanças em meu curso comparando o pré e o pós-pandemia. Os alunos podiam responder a essa pergunta numa escala que ia de 1, que corresponde a discordo plenamente, a 5, que corresponde a concordo plenamente. No gráfico do EAD, podemos notar que os alunos ficaram mais divididos, porém apenas 2 responderam com concordo plenamente. No gráfico do presencial, notamos que apenas um aluno não viu grandes mudanças no curso, enquanto a maioria dos alunos respondeu mais para o lado do concordo plenamente. Outra pergunta do nosso questionário foi: você acredita que houve mudanças nos critérios de avaliação? Esta era uma questão em escala linear, onde os alunos poderiam marcar de 1 a 5, sendo que o 1 correspondia ao menos rígido e o 5 ao mais rígido. Como podemos ver nos gráficos, os alunos do EAD consideraram que ficou mais rígido, já os do presencial ficaram mais divididos e a maioria se manteve neutra. Também colocamos uma pergunta para saber a opinião dos alunos sobre o ensino remoto com a pergunta: o que você acha do ensino remoto? Os alunos podiam responder numa escala que ia de 1, que corresponde a péssimo, a 5, que corresponde a ótimo. Podemos notar pelos gráficos que as opiniões foram diversificadas, e no EAD a maioria respondeu mais para o lado do ótimo, enquanto os do presencial se mantiveram distribuídos pelo gráfico, com a maioria se mantendo neutra. Na pergunta: você acredita que os professores mudaram a metodologia de ensino para esta modalidade? Foi a pergunta que encontramos maior discrepância. Para o EAD, a maioria das pessoas responderam para o lado de que não houve mudanças, e para o presencial, a maioria das pessoas respondeu para o lado que mudou drasticamente. Também colocamos no formulário um local especial para os alunos colocarem qualquer comentário sobre como tem sido a experiência deles com o ensino remoto. Alguns comentários dos alunos do ensino presencial foram: das matérias que tive durante esse período, em uma delas acho que consegui aprender mais no remoto do que se fosse no presencial. Ter a possibilidade de ter a aula gravada e assisti-la quantas vezes for necessário me facilitou bastante. As demais não tinham conteúdo gravado pelo professor, por isso acredito que a aprendizagem foi equivalente à presencial. Excelente, por mim, continuaria com o ensino remoto. Tem sido corrido e trabalhoso, no sentido de muitos trabalhos a serem feitos. Sinto falta de uma cobrança mais rígida. A impressão que tenho é que, independente de saber os conteúdos ou não, seremos sempre aprovados nesse período, e isso me incomoda muito. Abaixa o nível do curso da Unirio. Mesmo tendo um espaço considerado adequado ao estudo, ainda tenho muita dificuldade em me concentrar, tanto nas aulas quanto nas tarefas nesse modelo remoto. O cansaço visual, por ser tudo no computador, é enorme e acabo não conseguindo ficar muito tempo fazendo as atividades. O tempo gasto em transporte é muito útil. Fazer avaliações online me fez aprender muito. Os alunos do ensino à distância também puderam escrever seus comentários sobre como tem sido sua experiência com o ensino remoto. Das 29 respostas, algumas foram: sinto a falta de possibilidade de interação com professores sobre tirar dúvidas, pois nesse último semestre eu só consegui assistir a uma videotutoria, pois não tinha nenhuma monitoria ativa à noite. Havia horário marcado, porém não havia professor presente,
o único horário que posso assistir. O EAD é muito complicado para quem tem que conciliar trabalho com estudo, pois os horários das videotutorias beneficia quem pode assistir de manhã ou à tarde. Para o EAD, mudou só o sistema das avaliações presenciais, no demais continua o mesmo. Falta calor humano e interação. Não consigo me adaptar ao fórum e às monitorias à distância. Perco muito tempo que me é escasso e meu aproveitamento é ínfimo. É difícil conciliar a rotina de casa, porque envolve os outros membros da família, com as atividades ao vivo. Acho que o momento ideal para melhorias, mas meus professores não se aprimoraram. Falta uma comunicação mais rápida entre o aluno e professor. Vejo que enquanto algumas disciplinas vêm se adaptando ao contexto, a esmagadora maioria segue nos padrões que já existiam. Percebo que, apesar de haverem critérios de correção e de ensino, nem sempre estes são claros. Para mim, a adaptação da minha rotina de trabalho com os estudos tem sido árdua, mas tenho tentado adequar as demandas. Ao separar os gráficos de acordo com as respostas dos alunos do ensino presencial e do ensino à distância, percebemos que não existem grandes discrepâncias nas opiniões dos alunos. Em resumo, podemos perceber pelos gráficos que para os alunos do ensino à distância não houve mudanças significativas, em vista de que eles já estavam acostumados com o ensino à distância. As mudanças mais perceptíveis foram: a abordagem das disciplinas piorou, as avaliações se tornaram mais rígidas e os alunos se sentem sobrecarregados. Para os alunos do presencial, a adaptação ao ensino e a rotina são pontos de dificuldade. Para eles, houve grandes mudanças na metodologia, comparando o curso pré e pós-pandemia, além de também se sentirem sobrecarregados. Referências: Silva, Goulart, Cabral, Ensino remoto na educação superior, impacto na formação docente.